Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A Santa Missa, o ato de entrega de Cristo no sacrifício da cruz. A liturgia da Igreja foi afetada por uma grave e profunda crise desde o Concílio Vaticano II, com a introdução do Novus Ordo. É preciso reconhecer que a grave e profunda crise que atingiu a liturgia e a própria Igreja desde o concílio se deve ao fato de que seu centro não é mais Deus e a adoração a Ele, mas sim os homens e sua suposta capacidade de fazer algo para manter-se ocupado durante as celebrações eucarísticas. Assim, hoje, um número significativo, uma maioria de líderes da Igreja Católica, subestimam a gravíssima crise que atravessa a Igreja. O relativismo no ensino doutrinário, moral e disciplinar, negação de dogmas, graves abusos e a dessacralização e banalização da Sagrada Liturgia e uma visão meramente social e horizontal da missão da Igreja. A grave crise da fé, não só a nível dos fiéis cristãos, mas também e sobretudo entre muitíssimos sacerdotes e bispos, tornou-nos incapazes de compreender a liturgia eucarística, a Santa Missa, como um sacrifício, como o ato da entrega de uma vez por todas de Cristo pela humanidade no sacrifício da cruz, de maneira sangrenta, por toda a Igreja e através de diferentes épocas, lugares, povos e nações. Mas transformaram esse sacrifício em mero banquete, em um simples memorial, bem ao gosto dos hereges protestantes. Por isso se faz extremamente urgente e necessário a volta à missa de São Pio V, a missa tradicional ou tridentina, como é mais conhecida. A missa tradicional não é uma aparência ou uma coisa do passado, é o pacto real, a missa verdadeira. Mas para recuperá-la na atual tempestade escura do modernismo e falso ecumenismo, andar sobre as águas e uma confiança absoluta nas promessas de nosso Senhor serão necessárias. Tudo por Cristo e pela salvação das almas. Quando a atemporal lex orandi, lex credendi da Igreja for venerada, amada e vivida, os ventos cessarão e a ordem será restaurada na barca. Jesus Cristo no leme, através de seu vigário em Roma, Jesus Cristo obedecido e Jesus Cristo adorado. Não é de menor importância o que muitos belos elementos e detalhes rituais da missa latina tradicional assinalem esta ordem divina. Cristo no leme, Jesus Cristo obedecido, Jesus Cristo amado e adorado. Em sua exortação apostólica sobre a santidade sacerdotal, Aerent Animo, o Papa Pio X lembra a todo o clero do mundo: que seja vosso mais ardente desejo o ganhar almas ou afiançar almas para Cristo. O que é que ganha e fortalece almas para Cristo? A fidelidade a Jesus Cristo e à sua Igreja. Fidelidade ao Evangelho de Cristo, à sua verdade e aos seus mandamentos. Em outras palavras, a fidelidade ao perene lex orandi, lex credendi, que Cristo deu à sua Igreja. Para ganhar almas para Cristo e para cuidar das almas, deve-se ser extremamente leal à lex orandi, lex credendi, contínua da Santa Mãe Igreja, de acordo com a sagrada tradição e o magistério da Igreja. Infelizmente hoje, a maciça maioria dos católicos, entre eles membros da hierarquia, que equivocadamente pensam que o Papa está acima de mais de 2000 anos de tradição litúrgica da Igreja. A Igreja Católica sempre ensinou o oposto, ou seja, que o Papa tem autoridade de Deus para salvaguardar e transmitir fielmente aquilo que vem de Deus, dos apóstolos,
e o antigo rito romano é de ordem apostólica, isto é, o rito romano antigo nos vem de Deus. Por exemplo, prestemos adequada atenção ao ensinamento da Igreja, como expresso na Constituição Dogmática do Concílio Vaticano I, Pastor a Eternos, capítulo 4, que diz: Pois o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro para que por revelação sua manifestassem uma nova doutrina, mas para que, com sua assistência, conservassem santamente e expusessem fielmente a revelação transmitida pelos apóstolos, ou seja, o depósito da fé. Monsenhor Klaus Gamber, 1919 a 1989, possivelmente o melhor estudioso liturgista do século XX, escreveu: A reforma litúrgica, acolhida com boas-vindas e com tanto idealismo e esperança por muitos, tanto leigos como sacerdotes, mostrou-se como uma destruição litúrgica de largamente proporções. Uma debacle que se agrava a cada ano que passa. Em vez da esperada renovação da Igreja e da vida católica, estamos sendo testemunhas de um desmantelamento da piedade e dos valores tradicionais em que a nossa fé está fundamentada. Em vez de uma renovação frutífera da liturgia, o que contemplamos é a destruição das formas da missa desenvolvidas de maneira orgânica ao longo de muitos séculos. Fonte: A Reforma da Liturgia Romana, página 9. Somente a fidelidade a Jesus Cristo e a sua amada Igreja terá a felicidade e salvação às nossas pobres almas. Monsenhor Marcel Lefebvre escreveu: Qual é a crise que estamos atravessando atualmente? Manifesta-se, no meu entender, sob 4 aspectos fundamentais para a Santa Igreja. Manifesta-se à primeira vista, acredito eu, e me parece que é um dos aspectos mais graves, porque para mim, se estudarmos a história da Igreja, dá-se conta de que a grande crise que atravessou o século XVI, crise espantosa que arrebatou a Santa Igreja, milhões e milhões de almas, regiões inteiras, estados na sua totalidade. Esta crise foi antes de tudo, uma crise do culto litúrgico. E que, se atualmente existem divisões entre aqueles que se dizem cristãos, há que se atribuir, mais que a outras causas, a forma de celebrar o culto litúrgico. E se os protestantes se separaram da Igreja, a causa principal é que os instigadores do protestantismo, como Lutero, disseram desde o primeiro momento: se queremos destruir a Igreja, temos que destruir a Santa Missa. Esta foi a chave de Lutero. Tinha-se dado conta de que se chegasse a pôr as mãos na Santa Missa, se conseguisse reduzir o sacrifício da missa a uma pura refeição, a uma comemoração ou recordação, a uma significação da comunidade cristã, a uma rememoração ou memorial da paixão de Nosso Senhor, e como consequência, que ficasse mais débil o mais sagrado que há na Igreja, o mais santo que nos legou Nosso Senhor, o mais sacrossanto, ele conseguiria destruir a Igreja. E certamente conseguiu, por desgraça, arrebatar à Igreja nações inteiras, obrando desta forma. A missa, um sacrifício. Pois bem, hoje existe uma tendência que ninguém pode negar de pôr as mãos sobre a Santa Missa. Chega-se a alterar coisas que são essenciais na Santa Missa. E quais são essas coisas essenciais na Santa Missa? Em primeiro lugar, a Santa Missa é um sacrifício. Um sacrifício não é uma refeição. Mas na atualidade se quis desterrar até a palavra sacrifício. Se fala de ceia eucarística, se fala de comunhão eucarística, se fala de tudo o que se quer.
com tal de não mencionar sequer a palavra sacrifício. E apesar disso, a missa é essencialmente um sacrifício. O sacrifício da cruz não é outra coisa. Substancialmente, o sacrifício da cruz e o sacrifício da missa são a mesma coisa e o mesmo e único sacrifício. Não há outra mutação que na forma de oblação. Nosso Senhor se ofereceu de uma forma sangrenta, cruenta, no altar da cruz, sendo Ele mesmo o sacerdote e a vítima. E sobre nossos altares se oferece, sendo igualmente o sacerdote e a vítima, por ministério dos sacerdotes. Somente o sacerdote é o ministro consagrado pelo sacramento da ordem, configurado pelo caráter, ao sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecendo o sacrifício da missa na pessoa de Cristo, in persona Christi. A presença real. Se se tira a transubstanciação da missa, já que vos falei de sacrifício, falemos agora da segunda coisa necessária, essencial, que é a presença real de nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. Se se elimina a transubstanciação, esta palavra é de uma importância capital, porque ao suprimi-la, se omite a presença real e deixa, portanto, de haver vítima. Deixa de haver vítima para o sacrifício e, portanto, deixa de haver missa. Dizendo de outra maneira, deixa de existir sacrifício e nossa missa é vã. Ficamos sem missa. Deixou de ser o sacrifício que nos deu nosso Senhor na Santa Ceia e na cruz e que mandou os apóstolos o perpetuarem sobre o altar. É o segundo elemento indispensável. Primeiro, o sacrifício, logo a presença real. Falemos agora do caráter sacerdotal do ministro. É o sacerdote, não os fiéis. É o sacerdote o que recebeu o encargo de Deus, nosso Senhor, para continuar o sacrifício, e de nenhuma forma os fiéis. É certo que os fiéis têm de se unir ao sacrifício, unir-se de todo o coração, com toda a sua alma, à vítima que está sobre o altar, como deve fazer também o sacerdote. Mas os fiéis não podem oferecer de forma alguma o santo sacrifício in persona Christi como o sacerdote. O sacerdote está configurado ao sacerdócio de Cristo, está marcado para sempre, para a eternidade. Tu és sacerdos in aeternum. Somente ele pode oferecer verdadeiramente o sacrifício da missa, o sacrifício da cruz. E, por conseguinte, somente ele pode pronunciar as palavras da consagração. De joelhos. Não é normal que os leigos se coloquem ao redor do altar e que pronunciem todas as palavras da missa junto com o sacerdote, porque eles não são sacerdotes no sentido próprio em que é o sacerdote consagrado. Tampouco podemos considerar como coisa normal o ter suprimido todo sinal de respeito à real presença. A força de não ver nenhum respeito à Sagrada Eucaristia acaba por não se crer na presença real. E quem se atreverá a chegar por tal caminho a coisa parecida, depois de meditar a divina palavra, segundo ao qual, ao nome de Jesus, que se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos? Se somente ao nome há que ajoelhar-se, vamos permanecer de pé quando está presente na realidade, na Sagrada Eucaristia? Ao lugar onde se oferece um sacrifício, se dá o nome de altar. Por isso não se pode aceitar, como substituto do altar, uma mesa comum, destinada às refeições, que, segundo recordava São Paulo, se encontram nos refeitórios das casas para comer e beber. O altar tem que ser peça que não se translade e onde se oferece e se derrama o sangue.
No momento em que se converte o altar em mesa de refeitório, se deixa de ser altar. Tomado do protestantismo. Suprimir todos os altares que são verdadeiramente tais, pôr em seu lugar uma mesa de madeira diante do altar, que foi solenemente consagrado, é precisamente fazer desaparecer a noção de sacrifício que vimos é de importância capital para a Igreja Católica. E é desta forma como chegou e se consolidou o protestantismo. Por esta desaparição da ideia de sacrifício, passou a Inglaterra inteira ao cisma e logo à heresia. Deslizando, pouco a pouco, vamos tornar-nos protestantes sem sequer dar-nos conta. Fonte retirado do livro La Missa Nueva, Monsenhor Marcel Lefebvre, editora Ection, Buenos Aires, 1983. Diz o padre Micael Rodrigues, pároco da Diocese de El Paso, no Texas. Quando passou a conhecer e celebrar a missa tridentina, pela graça divina, em 2005, descobri a missa tradicional devido aos nobres esforços de alguns fiéis leigos. Entre eles estava um homem que gentilmente começou a me fornecer de maneira contínua a literatura tradicional e outro que me pediu para considerar oferecer a missa tradicional para um grupo de crentes, uma vez que o sacerdote religioso que estava oferecendo a missa latina 2 vezes por mês, recorrendo ao indulto Ecclesia Dei de 1998, seria transferido para outra província. Estimulado por conseguinte pelos fiéis católicos, comecei a estudar e aprender a celebrar a imemorial missa. Quanto mais aprendia, mais me maravilhava com o que descobria. A beleza, glória e verdade do rito histórico é a mesma beleza, glória e verdade do catolicismo. Se alguém valoriza e ama a grandiosidade e a verdade do que é católico, como pode deixar de valorizar, estimar e amar aquela que sempre foi a missa da Igreja Católica? Assim, nos anos seguintes, eu me vi envolvido em um ciclo recorrente. Quanto mais estudava, mais me convencia da necessidade, em todos os níveis, teológico, litúrgico, pastoral e pessoal, de oferecer a missa latina tradicional, e quanto mais a oferecia, mais crescia em reverenciá-la e amá-la. Ademais, quanto mais oferecia a missa tradicional, mais me motivava a crescer em meu conhecimento dos sublimes e divinos mistérios contidos ali, aprofundando-me mais neste estudo, e assim o ciclo podia se repetir. Uma vez que você se enraiza na fé perene da Igreja, isso afeta necessariamente a sua perspectiva da realidade e do católico. Antes de oferecer a missa tradicional, eu estava cego para a generalizada infiltração da heresia modernista em nossa amada Igreja. Por mais de um século, o Papa Pio X alertara quando declarou sobre o modernismo teológico, quando disse: não há parte alguma da doutrina católica que o modernismo deixa intocada, nenhuma que não combata para corromper. Que perspicaz foi o nosso Santo Padre. Durante o período pós-conciliar, o pensamento modernista, por exemplo, a fé deve ser atualizada e adaptada à evolução das circunstâncias de nosso tempo, infiltrou e corrompeu todos os aspectos do catolicismo. A missa latina tradicional ajudou-me a assimilar a fé perene da Igreja Católica e, portanto, rejeitar a deformação modernista da mesma. Estou convencido agora de que Deus me chama a dedicar meu serviço sacerdotal em 100% ao objetivo de recuperar a perene lex orandi, lex credenti da Santa Madre Igreja. Como é verdadeiro o grito de fé de São Leonardo de Porto Maurício. Escavemos mais a profundidade desta mina, o santo sacrifício da missa,
para assim descobrir mais dos grandes tesouros nela contidos. Quão preciosas gemas jazem ali! Por autêntica graça de Deus, eu havia descoberto o mais precioso dos tesouros da Igreja, sua pérola de maior valor. E não mais podia voltar atrás. Eu tinha que continuar adiante. Finaliza o Padre Rodrigues. Todos nós, e não apenas os clérigos, devem lutar para recuperar não só a imemorial missa, mas também a nossa fé imemorial, que inclui um número incontável de componentes ou partes de nossa religião católica que foram removidos, desprezados, diluídos ou simplesmente eliminados para a Revolução Modernista, como, por exemplo, a filosofia escolástica, a doutrina extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação, a doutrina sobre o reinado social de Jesus Cristo, a santidade e indissolubilidade do matrimônio, os métodos catequéticos e catecismos tradicionais, a formação tradicional de sacerdotes e religiosos, as procissões e devoções eucarísticas, a preparação adequada e devota para a recepção da Sagrada Comunhão e a ação de graças após a mesma, as visitas ao Santíssimo Sacramento, a confissão sincera e frequente, a oração da Sexta-feira Santa da Via Crucis, a devoção ao Sagrado Coração e ao Preciosíssimo Sangue de Jesus, a devoção aos Santíssimos Nomes de Jesus e Maria, a devoção à Bem-aventurada Virgem Maria, a recitação diária do Rosário, o uso piedoso do escapulário e a medalha milagrosa, o uso frequente de sal e água benta, o uso da luz de velas bentas, o devoto tanger dos sinos das igrejas, o uso piedoso de todos os sacramentais, o santo uso das indulgências, a devoção aos anjos e aos santos, a veneração das relíquias de santos e mártires, a devoção às santas almas do purgatório, as orações matutinas e vespertinas, novenas e a reza do Ângelus, 3 vezes ao dia, o exame de consciência noturno, a prática da oração mental, a meditação habitual das 4 últimas coisas, morte, juízo, céu e inferno, as várias orações preciosas, bênçãos e exorcismos, o jejum diário durante a Quaresma, o jejum pelo menos 3 horas antes da Santa Missa, o jejum nos dias de cinzas e nas vigílias das grandes festas, a abstenção de carne em todas as sextas-feiras, as penitências e mortificações corporais voluntárias, a fidelidade aos deveres de Estado, típico de cada um, dos leigos, religiosos e etc. A fidelidade no desenvolvimento das obras espirituais e materiais de caridade, a modéstia no falar, comportamento e vestido, por exemplo, o uso do véu pelas mulheres durante a missa e sempre durante a mesma, o uso de saias ou vestidos longos. As regras prudentes para proteger a castidade, namoro tradicional na presença de terceiros, como cuidado da moralidade em preparação para o casamento, associações tradicionais de fiéis crentes. A missa tradicional afeta o nosso modo de entender o santo sacrifício da missa, dando-nos uma plena valorização de sua dimensão sobrenatural. Desde as orações que o sacerdote efetua ao investir-se para a Santa Missa, as orações ao pé do altar, o Salmo 25 no lavabo, para as orações sublimes que sussurram a palavra feita carne, como preparação para a Sagrada Comunhão, sua súplica pela purificação e pureza, pureza do corpo, pureza da alma, pureza de coração, é constante e ardente. Por que isso se realiza assim? Porque o sacerdote deve ser tão santo e tão puro? Porque ele está entrando em um lugar onde nenhum homem pode. Êxodos 3, 5, 6 e Atos 7, 32. Está entrando na terrível e esmagadora presença do Todo-Poderoso, eterno, infinito e santíssimo Deus. Temos sequer noção do que isso significa?
Se assim for, não deveríamos jazer prostrados, com o rosto por terra, durante horas e horas? E, no entanto, isso é apenas o princípio. Os mistérios inefáveis do santo sacrifício da missa são muitíssimos maiores do que qualquer coisa que o mundo nos pode oferecer. O sacerdote vai tocar aquele que nenhum homem pode tocar, o Santo de Deus. O sacerdote vai tocar o próprio Deus. Jesus Cristo, por meio do sacerdote, renovará e fará presente outra vez seu sacrifício no Calvário. De que modo nós podemos chegar a entender, ou mesmo de conceber, a magnitude e grandeza destes mistérios inesgotáveis? Contemplando a dimensão sobrenatural do santo sacrifício da missa, São João Crisóstomo, doutor da Igreja, exclamava: Tu, homem, não esqueças em que companhia está durante o solene sacrifício. Está entre serafins e querubins, e entre outros espíritos gloriosos do alto escalão. Precisamos, pois, nos encorajar, tomar esta decisão de começar a participar da Santa Missa no rito codificado por um Papa Santo, São Pio V, que é o rito tridentino. Não fiquemos intimidados pela perspectiva de sua aprendizagem e pela resistência que pode encontrar da parte de seu pároco, de seu bispo ou dos fiéis. Não temamos as perseguições, os julgamentos, críticas. Ocorrem-me à mente as palavras de nosso bem-aventurado Mestre: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque vossa recompensa será grande nos céus. Mateus 5, 10, 12. Tenhamos força. A resistência e perseguição que teremos que suportar por causa disso, a aprendizagem da missa tradicional, seu estudo, a participação constante e até diária da mesma, e tê-la formando e nutrindo nossa vida, pois é, sem dúvida, a maior das bênçãos que podemos receber de Deus. Certamente são muito abençoados todos aqueles que vão em busca da imemorial missa da Igreja Católica, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. É o próprio Cristo, através da venerável tradição litúrgica e do magistério da Santa Mãe Igreja, quem nos chama para a imemorial missa. Não é isto estímulo suficiente? Ao atrair-nos para a missa latina, ele nos chama para si mesmo. Coragem, não temais. Mateus 14, 27. Faríamos bem em refletir sobre toda a passagem, em Mateus 14, 26, 33, que nos diz: Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Em meio à tempestade da atual crise de fé, e verdadeiramente nosso bendito Salvador, quem está chamando para sermos verdadeiros católicos, na sua integridade de católico, não só em partes, aos pedaços, mas católico por inteiro, completo,
homens de verdadeira fé. Andar sobre as águas e uma confiança absoluta nas promessas de nosso Senhor. Temos de saltar para fora do barco e deixar para trás o erro do modernismo, condenado pelo Papa São Pio X como uma grande heresia, e querer agradar somente a Deus e não aos homens, não ao mundo e nem a si mesmo. E o façamos por fidelidade e amor a Cristo e sua Igreja. Uma só palavra pode resumir a melhor maneira pela qual têm os fiéis de responder a esta crise de fé que aflige a Igreja de hoje: a santidade. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levíticos 11:44 e 1 Pedro 1:16. Perseguições, provações, humilhações e tristeza. Isto é uma graça, porque é o que nos faz santos e amigos de Cristo. Se você realmente quer ser um santo, se você realmente quer ser um amigo de Cristo, você tem de sofrer perseguições, provações. Como posso me tornar santo? Através do batismo que nos conforma a Cristo e nos torna seus membros. Como podemos crescer em santidade? Seguindo a Jesus Cristo e imitando em tudo, isto é, em nossos pensamentos, palavras e ações. Qual é a característica mais proeminente da vida de Cristo? A cruz. O próprio Jesus nos diz: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Portanto, a melhor maneira de responder à crise é levar às costas a cruz própria com fé, esperança e caridade. Aos católicos, peço-lhes que conheçam e comecem a assistir à missa latina tradicional. Em primeiro lugar e principalmente, nós crescemos em santidade pela graça de Deus, e a cruz de Cristo é a fonte de todas as graças. A cruz é o começo, o meio e o fim da missa latina tradicional. A cruz é o coração e o centro da missa tradicional. Ninguém poderá verdadeiramente crescer em santidade apartado da perene lex orandi lex credenti da Igreja Católica. Finalizo esta meditação citando novamente Padre Micael Rodrigues, que diz: para todos os católicos que vão à missa tradicional, por favor, faça um esforço maior para levar sua cruz em seguimento do exemplo de nosso bendito Salvador. 3 das maneiras que poderiam fazer isto: primeiro, perseverar na oração. Segundo, praticar penitência e humildade. E terceiro, suportar as injustiças com paciência e perdoar todas as injúrias. Primeiro de tudo, sendo ardentes e devotos em sua oração e perseverar. Rezar particularmente e com fé o Santo Rosário todos os dias. Em seguida, praticar a paciência e a humildade. Só Deus, a Santíssima Virgem Maria e um Papa obediente podem resolver esta crise terrível. Finalmente, sempre que forem odiados, marginalizados, subestimados, ridicularizados, desprezados ou humilhados por sua fidelidade à missa latina tradicional e à imutável doutrina da Igreja, alegrem-se e regozijem-se. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Mateus 5:11. Se outro católico novus ordo criticar, atacar ou os condenarem, sofram essas injúrias com paciência. A presente crise da Igreja é em grande parte uma crise de santidade. Peçam a Deus a sua santificação. Peçam a Ele que lhes concedam o maior desejo e o maior amor à cruz.
Peçam a Ele que proíbam vocês de se vangloriarem em outra coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E alegrem-se porque nos caminhos misteriosos da providência, a cruz sempre produz vida, santidade, graça e glória. A missa é o sacrifício de Jesus Cristo do Calvário. A missa é sagrada, divina, supremamente sacrossanta. É o eterno testamento do infinito amor de Cristo pelo homem pecador. Venhamos e adoremos. Finaliza Padre Rodrigues. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta